no final das contas, com algumas falhas individuais também que aconteceram pro Fluminense, o saldo nem foi tão ruim, né, amigo? E quando você chega no mata-mata, muda tudo no clássico, em especial no Fla-Flu. Não importa quem tá bem, quem tá mal, se a fase de um é ruim, se a fase de outro é muito boa. A maior prova disso foi esse primeiro jogo. Mas pode ser que o Cebolinha volte a ser relacionado. Óbvio, como titular, talvez um pouco mais difícil. Mas tem a chance do Cebolinha voltar para a relação de jogo dessa segunda partida. Meus amigos, tá chegando a hora, hein? Flamengo e Fluminense, um dos dois vai se consagrar campeão carioca de 2025 neste domingo. E aí, façam suas apostas. O Flamengo largou na frente, tá com a vantagem do empate, mas que não quer dizer muita coisa. Tem que jogar para vencer, jogar para ganhar o segundo jogo, para sair mais uma vez campeão carioca. Vamos aqui acompanhar os bastidores dessa partida que está por vir. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o próximo jogo entre Flamengo e Fluminense. Falando do clássico carioca, né? Da primeira partida ontem da final do Campeonato Carioca. Primeiro jogo do Fla-Flu ontem com vitória rubro-negra. Já estamos com Letícia Marques aqui ao meu lado no estúdio para trazer informações do rubro-negro. Vou colocar no telaço então também o Marcelo Neves, que acompanha o dia a dia do Fluminense, vai participar também com a gente desse papo. Para a gente avaliar um pouquinho, Marcelo, bem-vindo também. O que foi esse primeiro jogo, as expectativas para o segundo confronto, que já é no final de semana. Diferente do Paulista, que vai ter 15 dias aí entre um jogo e outro, no Campeonato Carioca, um jogo logo após, um ontem e um no domingo, já para a gente conhecer o campeão carioca. Deixa eu começar com a Letícia, que está aqui do meu lado, porque o Flamengo também ganhou o primeiro jogo. Então, bem-vinda para você, Letícia. Para o Flamengo, é uma vitória importante, que poderia ter sido maior. O Fluminense consegue um empate ali, diminuir, briga até por um empate até o final da partida, mas sai com uma vantagem, pode jogar por um empate no domingo, né? Bem-vinda. Sempre um prazer estar por aqui. Verdade, como você falou, né? O Flamengo abre 2-0 e consegue controlar ali a partida de uma certa forma até um certo momento, quando o Fluminense começa a crescer e o Flamengo cede alguns espaços e o Fluminense consegue esse descontar, né? E depois que desconta com esse golzinho aí, no final ainda faz muita pressão. E o Flamengo se segura ali para não ceder o empate, porque de fato esse gol já muda muito o cenário dessa segunda partida, né? É importante dizer que o Fla-Flu é um clássico que tem sido muito disputado nos últimos anos, principalmente no Campeonato Carioca. Então, são os jogos mais difíceis do Flamengo, historicamente, né? Num recorte mais recente, como eu falei. Então, um 2-0 era uma situação um pouco mais tranquila, assim, para o Flamengo, né? Levar para o segundo jogo, 2-0, ainda tendo a vantagem. Mas com 2-1 a história já muda. O Maracanã, de fato, ele tem um ambiente totalmente diferente depois do gol do Fluminense. A torcida do Fluminense vai muito junto com o time, por isso que o Fluminense, eu acho que faz muita pressão ali na reta final. E o Flamengo vai controlando, tentando se segurar de todas as maneiras e consegue sair com essa vantagem, né, de 2-1 e vai para esse segundo jogo, como você falou, tendo essa vantagem do empate também. É uma situação, mas é um time que tem alguns desfalques e acho que isso pesa também nessa reta final do Campeonato Carioca. Tem algumas possibilidades, daqui a pouco a gente fala do que pensar desse Flamengo para esse segundo jogo, Camila. Mas assim, acho que no geral poderia ter sido mais fácil para o Flamengo, poderia ser um segundo jogo um pouco mais fácil e não é. E aí agora é administrar um pouco até essa ansiedade para essa segunda partida durante o jogo, né? Durante os 90 minutos, que acho que foi um pouco do retrato do que aconteceu nesse primeiro jogo no Maracanã, porque o Flamengo abre o placar muito cedo com o Wesley. E a partir disso, o jogo, a sensação que eu tive, né, de lá, foi que o jogo foi muito condicionado, porque o Flamengo muda a forma de jogar, passa a tentar jogar também com os contra-ataques e tal, e aí muda um pouco, dá uma esfriada, e aí depois só consegue o gol um tempão depois, já no segundo tempo, com o Juninho, e que é um gol importante para um jogador que precisa de confiança, né? E aí, Marcelo, olhando para o lado do Fluminense, bem-vindo, amigo. O tricolor que também flertou com uma situação muito pior, né? Primeiro porque toma um gol logo no início da partida e aí dá uma sensação, parece que dá uma sacudida no time do Fluminense. E pelo início do segundo tempo, né? Que o Flamengo também coloca uma pressão muito grande, sai o segundo gol, parece que a tragédia vai ser maior. Mas aí o Keno faz aquele golzinho e o Fluminense até busca um empate ali no final da partida. No final das contas, com algumas falhas individuais também que aconteceram para o Fluminense, o saldo nem foi tão ruim, né, amigo?
Salve Camilinha, Ana, Sérgio, Lelê, todo mundo que acompanha a gente no Tá Na Área. Exatamente, eu acho que depois que o Flamengo faz o 2-0, o clima no Maracanã era de um desastre que estava se anunciando, porque o Flamengo sempre esteve muito mais perto de fazer o terceiro do que o Fluminense de descontar. Então, foi um clássico muito pegado, foi um clássico muito... A gente fala muito sobre decidido em detalhes, só que não dá nem para dizer detalhes porque o Fluminense errou muito na parte individual. E 3 pontos, assim, incomodaram muito, tanto o Mano Menezes, ele falou sobre isso na coletiva, quanto internamente no Fluminense, que foi, no gol do Wesley, a bola do Fábio é vista como defensável. O gol que o Arias perde ainda no início do primeiro tempo é um jogador que o calibre do Arias não poderia perder. E o segundo gol do Flamengo nasce de um passe errado do Inácio. Então, num jogo tão disputado, tão parelho, em uma final de campeonato, não pode cometer erros como foram cometidos pelo Fluminense. O gol do Keno dá uma esperança. A torcida do Fluminense se inflama após o gol do Keno, sai do Maracanã gritando que vai virar no segundo jogo da final. Então, dá sim uma sobrevida ao Fluminense num jogo que se desenhou para um desastre. Poderia o Flamengo ter matado a final do Carioca nesse segundo tempo, mas o gol do Keno renasce o Fluminense para o jogo de volta. Foi importante pela questão do resultado mesmo. O Fluminense vencendo por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis e por mais de um gol tem a possibilidade de ser campeão carioca ainda no próximo domingo. Agora, trazendo um pouco esse termômetro do torcedor, né, Serginho? Ótimo contribuição aí do Lucas de Sena. Foi um jogo que teve alguns momentos, né? Acho que é bem essa definição. Início do jogo, gol logo do Wesley, de certa forma até surpreendendo o chute, enfim. Aí a gente pode discutir se tem falha ou não. Para mim tem falha do Fábio, mas acho que a gente pode até discutir se tem falha ou não. Mas enfim, é um gol muito rápido. E aí na sequência, um Flamengo que segura um pouco mais o jogo, controla ali. Acho que é um Flamengo que fez isso em vários momentos da temporada, né? Controlar um pouco o jogo. Só que aí percebe isso no início do segundo tempo, vai para cima do Fluminense, tenta o segundo gol, consegue, parece que a situação está muito controlada, e aí o Fluminense começa a dar um ímpeto e vai buscar o resultado, pelo menos diminuir um pouco, quase busca um empate ali no finalzinho da partida. São momentos distintos dentro desse jogo, né? Várias janelas que se abriram para os dois e no final das contas, ninguém conseguiu aproveitar bem essa janela. Verdade. Agora, o que eu acho que assim... Esse gol do Arias aí foi muito lamentável. Esse gol não, né? Claro. Esse não gol. Quase Chance gol, perdida, né? Foi muito lamentada pelo Fluminense no final da partida. Mas quando você pensa nesse Flamengo de hoje, para você vencer esse Flamengo de hoje, você tem que fazer um jogo excelente. O Fluminense não fez um jogo excelente, né? Eu acho até engraçado, eu nem sei se a gente vai mostrar as coletivas. Vamos mostrar as coletivas? Não, não vamos. Nem precisa. Porque eu resumo, né? Os dois técnicos estão insatisfeitos nas coletivas, né? O Felipe Luiz, né? Puxa vida, a gente no primeiro tempo não aproveitou a chance de torcer a faca. Essa expressão é minha, não é do Felipe Luiz. Mas é porque é isso, né? O Fluminense estava bambeando, essa é do Filipão, e poderia ter caído. Poderia dar nocaute e não deu, né? O Fluminense perdeu a chance no primeiro tempo, no segundo melhor, o Flamengo, desculpe, no segundo melhor e não consegue. E o Mano se queixa muito do primeiro tempo. Não, jogou muito pouco no segundo tempo. Sim, no início do segundo tempo, né? Ali deu uma mole. Só que o fato concreto é que o Fluminense sobreviveu. Então ele vai chegar vivo, mas vai chegar vivo ferido. Porque você ter que reverter um placar contra o Flamengo é super complicado. Então, no mínimo... O Flamengo deu um passo, não é um passo enorme, e acho que não foi falha do Fábio, não. Você não achou, não? Não, Esse não. Esse o desvio mata... O desvio mata ele. Aliás, foram 2 falhas no mesmo lance do Ignacio, né? Ele, pela segunda vez, sai mal, entrega a bola nesse lance, entrega a bola nos pés do De La Cruz, e aí ele dá um desvio que mata o Fábio, que estava na bola. Eu tenho 3 classificações para goleiros, né? Existe o frango, existe o frangaço. É o peru. Eu ia falar, eu tenho 2. É o peru, pra mim, aquele frango ridículo. Não. O frangaço é aquele que é ridículo. Que vira meme. Esse é o frangaço. Aí tem o franguinho, o frango. E tem a bola defensável. Pra mim, essa é a bola defensável. Não tem uma falha entre a bola defensável e o frango? Não, porque a minha falha tá aí, ó, nesse meio do caminho. A bola defensável é se ela é defensável, é uma falha. Mas é uma falha pequena, coisa e tal. E outra, é
tanto serviço prestado pelo Sim, Fábio. não, isso aí não, quanto a isso não há dúvidas. No Fluminense, Inclusive, então tem... me chama mais atenção A a defesa que ele defesa faz, dele, sim. né, do que a falha. A defesa, para mim, muito maior do que a bola do Wesley. Defesa importante e muito mais, acho que, alinhada com o que o Fábio tem sido pro Fluminense do que, na minha opinião, o primeiro gol. Mas, enfim, ele tá até revendo aí, o gol do Wesley. Pra mim, ele... Importante pro Wesley esse gol, né? Sim. Porque E o ele Tite estava lá assistindo o jogo. O Dorival. O Tite, ó, Dorival, voltei com o Tite deve uns 2 anos na seleção. Talvez até tivesse, não sei. A gente tá, Camila. Talvez o Tite estivesse assistindo também, mas não no assistindo em casa. Falando, olha só que daqui a pouco eu vou ter que enfrentar. Olha aí. Daqui a pouco eu vou ter que enfrentar, talvez em Porto Alegre ou em São Paulo, né? Não se sabe ainda. Mas importante pro Wesley, né? Porque ele é um lateral muito ofensivo, o melhor lateral atuando no futebol brasileiro, assim, não tenho nenhuma dúvida para falar sobre isso. Lá fora também, Ana. Se pegar os brasileiros que estão lá fora, para mim, o Wesley é o 1. Eu colocaria de Concordo. titular. O Felipe tem feito alguns ajustes nele quando o Flamengo é empurrado para trás, né? Eu acho que isso tem sido bastante notável e a dedicação dele em aprimorar a parte defensiva. E quando ele sobe, ele sempre acha alguma coisa. Porque ou ele vem trabalhar por dentro, ou ele vai para a linha de fundo, ele encontra o corredor, ele traz alguém para compor com ele, para fazer uma triangulação, ele dá muita alternativa de jogo, ele dá muito volume. E o Flamengo tem esse lado, né, mais uma temporada, um lado muito forte. E é importante a conclusão para gol, porque é o diferencial que os laterais não têm mais, né? Sim. Os laterais ou eles passam por dentro para jogar como meio, ou eles vão para a linha de fundo para tentar o cruzamento. O lateral que chuta no gol, essa raridade, né, que parece um bichinho que não existe mais, é importante para ele amadurecer e para ele se colocar nesse papel de ser o principal lateral do futebol brasileiro, né? Atuando no futebol brasileiro, fora do futebol brasileiro, mas o principal brasileiro nessa função e aprimorando cada vez mais com um treinador que conhece o sistema defensivo, embora seja do outro lado, né, mas sabe dessas movimentações, principalmente da tomada de decisão quando o time perde a bola. Eu acho que tanto que o Felipe conseguir trabalhar com o Wesley vai fazer muito bem para ele nessa transição dele agora como esse jogador principal. Agora, do outro lado, eu saí de férias, o Fluminense estava naquele, não vai classificar, não vai classificar, Mudou, vai com dificuldade de mudou. classificar. Falei, gente, calma. Você deve ter ido para longe até. Não, né? não fui não. Falei, calma, vai conseguir, a soma é difícil, conseguiu a classificação. E quando você chega no mata-mata, muda tudo no clássico, em especial no Fla-Flu. Não importa quem tá bem, quem tá mal, se a fase de um é ruim, se a fase de outro é muito boa. A maior prova disso foi esse primeiro jogo. O Flamengo poderia ter saído com um resultado melhor e o Fluminense conseguiu segurar o resultado muito ali através do suor individual. Agora, é bom pro Mano, né? Assim, porque como é que se fala? A batida não foi tão grave, né? Foi só um arranhão ali na porta. Dá para ele continuar a trajetória e até a próxima decisão, que é a decisão final, né, que é no próximo fim de semana, mas o Fluminense precisa jogar um pouco mais, né? Ele mudou o meio-campo, estava até falando com o Serginho, né, sobre os ajustes que ele fez no meio-campo. O Arias, de fato, ficou ali naquela função que ele começou a testar no começo da temporada, mas o Fluminense não pode dar bobeira, né? O time tem que entender as suas limitações. E eu acho que isso faz parte da humildade de um time que quer ser campeão contra um favorito ou contra um time forte, como é o caso do Flamengo, mas não pode dar os moles que tem dado, né? E aí, já olhando para frente, né, os dois lados, tanto o Fluminense e o Flamengo, olhando para a próxima partida, Letícia, acho que tem algumas respostas importantes do Felipe, né, nessa escalação, principalmente porque tinha ausências, né, e a mais nova... dessa fofoca depois, tá, Letícia? Não, vai ter. Vai ter um momento fofoca climão que aí. não tá na área do... Quer saber do que desse rolou. climão? Porque, pra variar, teve confusão em campo. Agora, no futebol carioca, tá famoso isso. Agora, a confusão é dentro de campo, entre jogadores. Não é na arquibancada, não é na chegada ao Aparece também um pouquinho, né? Mas o foco é... Importante que o Mano aparece sempre, quase de sempre. vez em quando tem uma treta tem com aparecido ele. muito nessas ele tretas. Gosta de uma treta com o torcedor que fica ali perturbando a ideia dele no jogo, ali atrás do banco, às vezes com o companheiro, com o adversário, mas enfim, chegaremos na fofoca. Mas olhando ainda para essa escalação do Felipe, né? Ele entregou ali soluções com Plata e com Luiz Araújo, sem o Bruno Henrique. Tem a volta do Alexandro, né, do lado esquerdo, um jogador que estava à disposição, tinha dúvida se já começaria. O Varela até entra no decorrer da partida, mas ele começa com o Alexandro. E são, parece, definições dele que você imagina mantidas para domingo, assim, são as soluções do Felipe com essas ausências? Imagino que sim. Acho que pouquíssimo provável que tenha um Flamengo mexido uma ou outra peça, assim. Acho que esse é o time ideal,
só que você tem o Bruno Henrique fora, né? Assim, acho que esse é o Flamengo ideal do Felipe Luiz. E aí você tem um Danilo correndo por fora ali para disputar uma posição na zaga, que é onde ele vinha atuando. Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho do Danilo. Mas puxando pela ausência do Bruno Henrique, que eu penso que foi a principal ausência, porque é um cara que veio decidindo, né, nesse início de temporada, era um cara que estava bem, decidiu recente, né, algumas partidas, enfim. E aí você tem uma lesão grau 1, que não é tão difícil de recuperar, claro, mas no momento de uma decisão. E aí o Felipe tinha algumas soluções para fazer, né? Algumas opções ali para tratar como uma solução, mas acho que é mais natural, não sei se vocês concordam, era de fato o Luiz Araújo jogando com Plata, até pela bola que o Luiz Araújo vem jogando nesse início de temporada. É um cara que sempre ajuda, é um cara que é sempre decisivo, é um cara muito comprometido também nas questões defensivas, e eu acho que o Felipe leva muito isso em conta também. Então a entrada do Luiz Araújo na vaga do Bruno Henrique eu via como muito natural. E o Alexandro, que também foi um cara que teve uma lesão grau 1 na posterior da coxa lá no clássico contra o Botafogo no dia 8 de fevereiro, quando o Alexandro volta, né, para ser titular, eu penso muito que ele foi trabalhado para essa decisão. Assim, então, por isso que ele escolhe o Alexandro em relação ao Varela, que vinha jogando como lateral esquerdo, porque o Ayrton Lucas também teve um problema no colateral medial do joelho, então ainda não está 100%. Ele estava no banco, né, Letícia? Ele já está no banco há alguns jogos, mas o Felipe Luiz já falou em coletiva que ele ainda sente um incômodo, então ele optou por continuar em alguns momentos com o Varela, mesmo com o Ayrton Lucas já à disposição, e ele, né, agora ele prefere começar com o Alexandro. Então o Alexandro, eu penso que ele foi muito trabalhado para jogar a decisão do Carioca, ele podia ter voltado um pouco antes, talvez até como titular, mas ele é trabalhado para voltar nessa decisão. E aí, Camila, falando ainda já do próximo jogo, você tem algumas outras dúvidas. O Bruno Henrique, improvável que retorne, então acredito que ele não vai mexer no ataque, mas você tem um Danilo, que ficou fora por 3 jogos, ele não joga as 2 semifinais contra o Vasco, não joga também... Nem foi relacionado Não ontem, foi relacionado em nenhum dos 3 jogos, né? Mas o Flamengo soltou uma nota oficial ontem e comenta que o Danilo treinou normalmente nos últimos 2 treinos, mas ainda não se sentia 100%. Hoje, pelo que a gente apurou, o Danilo não foi a campo no treino do Ninho do Urubu, ele fez apenas atividade na academia, então fica essa expectativa se ele vai ser ou não relacionado para esse jogo. Lembrando que o Flamengo treina amanhã à tarde, na quinta-feira. Não, sexta-feira. Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira, o Flamengo treina na sexta-feira e treina no sábado de manhã. Mas Danilo foi convocado, né? Danilo, sim, ele está convocado, mas ele sentiu um incômodo muscular antes da primeira semifinal contra o Vasco, que é por isso que ele fica fora. É um incômodo também na posterior da coxa. Não joga nem que a vaca tussa. Você acha nem vai ser relacionado ainda? Convocado? Poxa. Sem jogo. Tendo que no dia mas seguinte se apresentar pro Tite. E vocês meio que gente. O Tite tá pensando em mim, não é possível. Pro Dorival, cara. Dorival, técnico da seleção. Quinta-feira não entrou em campo para treinar. Ele pode até estar no banco. Mas tem um ponto também que o Flamengo comentou, né? E a gente também tinha escutado que ele treinou a segunda e a terça. Só que ele não é relacionado para o jogo de quarta. E aí hoje fez um treino à parte. E aí hoje ele faz um treino só na academia. Mas também hoje é aquele treino meio recovery, né? Só vai a campo quem estava no banco, os titulares ficam. Mas o Danilo, por não ter sido relacionado, ele era para ter ido a campo. Ele, pelo que a gente ouviu do clube, apurando e tal, ele não foi, ficou só em trabalho interno, na academia, fazendo algumas questões. Se você tem uma necessidade, né? Puxa, o Danilo é o único zagueiro que eu tenho. Beleza. O Flamengo é o contrário. Tem excesso. É o caso até do Ayrton Lucas. O Felipe fala na coletiva, se eu precisar, eu vou usar. Mas ainda consigo controlar em relação ao incômodo dele no joelho. Já o Mano Menezes, né, Marcelo? Aí tem mais problemas, tem mais dores de cabeça, ele perde. A gente vai falar já da confusão. Uma opção, o Freitas, que chegou a ser até dúvida, né? Com a volta do Thiago Silva, a gente ficou se é o Ignacio ou o Freitas, mas imaginava que fosse mesmo o Ignacio. Tem até algumas falhas individuais, a gente falou aqui do Ignacio, mas perde a opção, né? O Freitas conseguiu ser expulso e entrar em campo. E tem, acho que, o problema maior. Como é que tá a questão do Fuentes, que deixou o campo ontem sentindo dores, né? Não, esse é um verdadeiro problema para o Mano Menezes, porque o Fuentes é um dos melhores jogadores e mais regulares do Fluminense nessa temporada. Ele tomou ali a titularidade da lateral esquerda, havia uma expectativa no início dele até disputar a posição com o René,
mas o Fuentes passou por cima, é um dos melhores jogadores do Fluminense nessa temporada e sofreu, pelo que a gente apurou, não é uma informação oficial do Fluminense, mas foi uma apuração, o exame inicial após a partida foi de uma lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda, que é o músculo do chute, no caso aí, como a gente está vendo nas imagens, o músculo do cruzamento. Ele sente ali já no final da partida, naquela pressão do Fluminense para empatar, causa até um susto, porque o Fluminense está em cima do Flamengo e ele cai no gramado e não levanta. Então, normalmente, os jogadores poderiam correr para tentar o empate. Ele não correu, ficou deitado, pediu substituição, só que o Fluminense já tinha feito as 5, então assustou num determinado momento. Ainda não se tem a gravidade da lesão. Hoje à noite ele vai fazer um segundo exame para determinar essa gravidade. E a opção poderia ser o Freitas. Só que, como a gente vai falar da confusão depois, o Freitas foi expulso após a partida pela confusão com o Luiz Araújo. Então, praticamente certo que o René vai ser o titular no jogo de volta. O Fuentes ainda não está totalmente descartado, mas o clima é de muito pessimismo dentro do Fluminense, então praticamente fora do segundo jogo da final, o lateral esquerdo Gabriel Fuentes. Uma possibilidade de mudança está no ataque. O Fluminense começou jogando com Cano, Canóbio e Serna e pode ter mudança nessa frente, muito pela boa entrada do Keno e do Riquelme. Os treinos nessa semana vão definir quem vai ser titular. Há uma possibilidade do Serna sair do time titular, então o Mano tem essa questão para resolver. Se vai manter o Serna como titular, se vai colocar o Keno, vai colocar o Riquelme, os treinos que vão definir. Mas certo é que René deve começar o jogo de volta da final. Eu vou parar de criar o suspense, vamos falar da confusão logo. Todo mundo quer saber da fofoca. Momento então, fofoca. A gente vai mostrar as imagens da confusão, porque logo que apita o final do jogo, Yuri Elino, a gente vai ver que começa o empurra-empurra, principalmente dos jogadores do Fluminense em direção ao Luiz Araújo. Tiram ali uma satisfação, empurra-empurra, e aí começou o empurra-empurra, esquece, né? Todo mundo, um quer ser mais macho que o outro. Famoso ataque de macheza, né? Aí começa, né, as cenas lamentáveis. Só que o que o Freitas, que depois vai ser expulso, e a gente vai mostrar as imagens também do árbitro, comunicando aos capitães que ele tinha sido expulso, E aí as nossas imagens recuperaram, nossa transmissão mostrou. O Luiz Araújo passa ali à frente do banco do Fluminense, fala alguma coisa. O Mano não gosta lá, a gente tem as imagens. E aí o Mano é que começa a discutir ali, não gostou do que disse o Luiz Araújo, e aí começa a confusão. Enfim, o árbitro até acompanhou. A imagem ali você vai ver, o Luiz Araújo vira pro Mano e bate no peito. Ele parece que diz alguma coisa como aqui é Flamengo, Pombas, então, né? aí o Mano Menezes, vou pedir até pro Marcelo trazer, o Mano Menezes, na coletiva, disse o que o Luiz Araújo falou quando ele bate ali no peito. O que que ele falou para o Mano e que o Mano falou, ué. O que foi, Marcelo? Então, tem até uma leitura labial viralizando nas redes sociais, né, hoje, que mostra aí, ó, o Mano e o Luiz Araújo discutindo meio que, você ganhou o quê? Você jogou onde? Aquela provocação boba de futebol. E, em determinado momento, o Luiz Araújo tira o meião e mostra a taça da Copa do Brasil. O Mano fica meio sem resposta, só que na coletiva ele responde, olha, se ele me mostrou a taça da Copa do Brasil, eu ganhei 3, só não respondi porque eu esqueci. Então, parece que foi muito uma provocação de, você ganhou o quê? Você jogou onde? Que a gente sabe que é comum, assim, no futebol, só que o Luiz Araújo teria retrucado com a tatuagem da Copa do Brasil, que ele ganhou com o Flamengo, que o Mano, na coletiva, retrucou que ganhou 3 e por 2 clubes diferentes. A gente mostrou depois a imagem aí dele baixando o meião, e aí dá pra ver a Tata. Mas foi menino, o Luiz Araújo. Faltou conhecimento ali do Mano Menezes, Acho né? que não só de ser menino, mas ele foi desrespeitoso, né? Sim, Primeiro claro. que você entra num bate-boca com um treinador, né, gente? Que é isso. Existe uma hierarquia no futebol e ela precisa ser minimamente respeitada. Muitas vezes o próprio treinador também não respeita. Sim. O próprio Mano já passou por situações assim. A gente pode lembrar ele técnico do Bahia, com o Gerson, por exemplo, né? Agora, nessa situação, não vale a pena um jogador ir ali bater boca, ganhou o quê? Com um cara que tem idade para ser o avô dele, o pai dele. Acho que tem uma questão de educação, hierarquia. Ficou muito feio pro Luiz Araújo. Eu achei bem feio. E o segundo vem essa questão da taça. Então, tem que saber com quem que você está falando, meu amigo. Deixa eu só entender uma coisinha. A cronologia, né? O Luiz Araújo bate boca com o Mano. O Mano tá respondendo um outro jogador que a gente viu ali. Não sei se é o árbitro, acho que ele tá falando uma coisa com o árbitro, falando... Certo. E aí o Luiz Araújo passa e aí bate no peito primeiro e depois vem a sequência de troca. Aí vem o Mano, segue e depois o jogador do Mano vai tirar satisfação com o Luiz Araújo, né? E eu acho que o Mano também foi muito menino, porque no final das contas, o resultado prático... Ele perdeu o zagueiro dele. Ele entrou no jogo. Quer dizer, não é ele, né? Mas a encarada situação do Freitas, toda. ó.
que a gente está vendo. E aí depois, a gente já mostrou essa imagem, a confusão começa porque o Freitas vai em direção ao Luiz Araújo, sai do banco meio inconformado. E aí tem uma imagem do árbitro, do Yuri, ele vai no VAR, né? Ele é chamado pelo VAR para ver essa imagem, as imagens ali da confusão. E aí o Yuri ali não convoca os 2 capitães. Ele chama o Thiago Silva. A gente vai ver a imagem ali, que os jogadores já estavam a caminho do vestiário, continuava aquela confusão. Ele chama, mas só o Thiago Silva, né? Achei que eram os 2 capitães, só o capitão do Fluminense comunica ao Thiago Silva ali que ele expulsou o Freitas. E pelo que eu vi, pelo que foi visto no VAR, cartão vermelho para o Freitas. Mas então tá fora do próximo jogo sem entrar em campo. Tudo bem, eu concordo plenamente com a Ana, os jogadores têm que respeitar a hierarquia, tudo certo. Agora, o que os técnicos têm feito no futebol brasileiro o Zubeldia. Nossa. O Zubeldia é um louco no banco. E aí, quando acaba, ele é o cara mais gentil que eu conheço de entender de futebol, coisa e tal. Ótimo ouvir uma entrevista do Zubeldia. Que dá uma abraçada no jogador adversário do Juventude. O Quinteiros foi um negócio meio estranho, né? Porque ele geralmente é calmo lá, mas aquele dia não. Aquele dia enfiou a mão na cara. O Mano fazendo isso. Então, assim, quando os técnicos, os caras que estão ali, não estão na 5ª série, esses caras são os professores. Tem um certo decoro, né? Quando eles passam o jogo inteiro incendiando os jogadores. E aí, quando acaba o jogo, os jogadores estão quentes, né? Estão incandescentes. E aí, eles se pegam, etc. Os técnicos são muito responsáveis. A gente tem que responsabilizar treinadores que fazem esse clima bélico. Eles fazem. Não é só o Mano, mas o Mano é um deles. E eu acho ruim de forma geral também. Acho que o mau exemplo é generalizado, porque a gente fala tanto, eu brinquei aqui no início, mas a gente fala tanto da violência no futebol, e a gente está falando de caras que depois saem dali, moram no mesmo condomínio, se cumprimentam no elevador, são vizinhos, fazem churrasco. Então, assim, não são inimigos fora de campo. E aí se comportam dentro de campo com esse empurra-empurra, com violência. São um péssimo exemplo para aqueles que estão, para o torcedor que está na arquibancada. E o torcedor não mora no condomínio do cara. Então ele acha que aquilo é de verdade. Exato. Isso é uma representação, é uma encenação. É um péssimo exemplo geral de violência no futebol. Quando você tem esses caras que são amigos, que poderiam simplesmente resolver isso, ainda que fosse uma brincadeira, uma troca de farpa na rede social, virarem ali empurra-empurra, confronto, violência no final da partida sem a menor necessidade. A Andréa Sadi, nossa colega da Globo News, ela tem uma frase muito boa, todo mundo falando desse clima bélico da política, ela fala, gente, a gente fica aqui falando, a oposição, não sei o quê, mas, acabou, fechou a câmera, desligou a câmera, estão ali deputado com outro deputado, trocando ideia, tomando cafezinho, marcando jantar, o futebol é a mesma coisa. Sem mistério, pagodinho. Esses dias teve uma confusão, eu não lembro qual jogo, foi que alguém falou assim, depois você vai lá no meu condomínio e pede pra vir jogar bola, porque é realmente isso que acontece, cara. É realmente o que acontece. A confusão acontece nas câmeras, na frente das câmeras, porque ali fica todo mundo muito machão, né? Nossa, eu sou muito machão, muito uau. Mas se eu empurrar mais, eu sou mais macho do que o outro. Macho ainda. E aí, enfim, a gente vê essas cenas que não precisavam e que são um péssimo exemplo no geral para o futebol brasileiro, para o futebol carioca ontem. Mas ainda olhando para o próximo confronto, né? Já trouxemos aí o que isso trouxe ainda de mais consequências para o Fluminense, porque perde o Freitas, acabou expulso pela súmula, pelo que o árbitro viu no VAR nesse empurra-empurra. Tem também possibilidade de jogadores recuperados, pelo menos no rubro-negro. Letícia. Claro. Ai, meu Deus. Alguma coisa no Flamengo sobre isso? Eles fizeram alguma avaliação? Entenderam alguma coisa? Não, eu ia até comentar que depois do jogo, né, ali na zona mista, o Flamengo tranquilo, né, ganhou a partida. Então, o Rossi e também o Juninho disseram que não acompanharam, não viram tudo, porque de fato foi muito rápido. Até a gente na cabine de imprensa, o Marcelo estava do meu lado, foi uma confusão tão rápida que a gente não viu como começou. A gente só foi entender quando, talvez até a rede social, assim, porque muito mais rápido ver da TV do que ali. E aí, lá embaixo do Flamengo também demorou uns minutinhos pra gente identificar. Porque foi da outra ponta, assim, o cara do banco, então, foi meio coisa. Mas o Flamengo, o Juninho fala, desculpa, eu não posso nem ajudar porque eu não acompanhei, eu não vi. Foi quase isso. Mas só um ponto que eu acho importante falar, Camila, é que ainda tem um segundo jogo, né? Então, isso fica pro segundo jogo. Sim. E aí, a minha questão é, como é que vai ser? E um comentário, porque essa dublagem, né, que o Marcelinho falou que está viralizando, é Gustavo Machado. Ele faz um trabalho na rede social de sempre ficar dublando algumas dessas questões. E aí parece que tem um papo assim,
você nunca foi para a Europa, uma questão dessa, assim, entre o Luiz Araújo e o Mano. E aí, uma das frases do Luiz Araújo, dentro dessa dublagem, né, da rede social que tá viralizada, ele fala assim, mas eu vou ganhar de você. E aí, nessa situação, sério? e quando ele sai no gramado, que também tem uma outra imagem que tá viralizando, ele tá tirando a camisa, o Luiz Araújo, e ele fala, e aí eu ganhei. Tipo, meio que assim, mas ainda tem o segundo jogo, não tem nada resolvido, sabe? E o Flamengo, para completar um pouquinho, assim, hoje eu conversei rapidamente com algumas pessoas e a concentração total é no segundo jogo porque não tá resolvido. É um clássico que é muito difícil de ser jogado. Então, assim, hoje de manhã no CT, mesmo com a apresentação sendo 3 horas, já tinham várias pessoas de manhã no CT já em concentração total para essa partida. Alguém já deve ter chamado o Luiz Araújo e falado, meu irmão, fica na moral. Precisa disso não, né? Fica na moral. Faz um golzinho ali que é melhor do que bater boca. Não faz isso aí, não. Fica na moral. Mas, enfim, tem alguém tem possíveis retornos também para esse segundo jogo de domingo? Possíveis retornos, eu posso te dizer, talvez na sexta-feira ou no sábado. Mas, brincadeiras à parte, assim, Camila, o Flamengo tem outras pessoas no DM, não, né? Mas, assim, ainda em recuperação. A lesão mais grave de todas na posterior da coxa foi a do Michael, foi uma lesão grau 2 para grau 3, mas ele está muito bem, está avançando, já não sente dores, já está fazendo alguns trabalhos no campo com bola, assim, mas ainda acompanhado da fisioterapia, em função da preparação física também. E outro jogador que ainda também se recupera é o Cebolinha, que também teve uma lesão na posterior da coxa, mas uma lesão mais simples, uma lesão grau 1. Ele está se recuperando e hoje fez algumas atividades no campo, ainda está com a preparação física, tem mais 2 treinos, mas pode ser que o Cebolinha volte a ser relacionado. Óbvio, como titular, talvez um pouco mais difícil, mas tem a chance do Cebolinha voltar para a relação de jogo dessa segunda partida. E, Marcelo, você falou em talvez mudanças no ataque do Fluminense, muito pela entrada do Keno, e do Riquelme Felipe, né? Foram 2 jogadores que participaram ali do lance do gol. O Keno faz o gol, né, no cruzamento do Fuentes, que é dúvida, como falamos, pela lesão para o próximo jogo, mas movimentaram mais o ataque. O Riquelme acabou perdendo posição para o Arias ser esse cara centralizado, né? Foi uma forma que o Mano encontrou e que o time, de fato, respondeu. Você imagina ele entrando, o Keno ganhando mais chance, o que a gente pode ver de mudança? Porque o Cano não fez uma grande partida ontem, né? Exatamente. O ponto do Riquelme é que, se a gente voltar um pouquinho no tempo, teve um Fla-Flu na Taça Guanabara, que foi o 0-0, que o Riquelme começou como titular e não foi bem. E depois ele vai para o banco, o Serna assume essa posição e o Serna ganha merecidamente a posição, porque ele entrega gols, entrega assistências. O Serna fez por merecer ser esse titular. Só que no contexto do jogo, para o jogo da volta, talvez o jogo peça mais o Riquelme, por ser um jogador mais de drible, um jogador mais de improviso, e foi algo que faltou no Fluminense, principalmente no primeiro tempo, que ele conseguiu entregar no segundo. A questão do Keno é que, assim como o Riquelme, ele tem entrado bem nos jogos. Entrou bem contra o Volta Redonda, entrou bem contra o Águia de Marabá e agora fez esse gol contra o Flamengo. Contra o Flamengo ele nem conseguiu tocar tanto na bola, mas no que chegou nele, ele conseguiu fazer o gol. Então há uma dúvida porque o Serna caiu de rendimento, enquanto os 2 pontos do banco estão entrando muito bem. Essa é uma questão para o Mano resolver. E aproveitando o tema até da volta de jogadores, além do Fuentes como dúvida, o Fluminense pode ter o reforço do Lima, que não estava no banco de reservas nesse jogo da ida. Ele está treinando normalmente, mas está ainda numa situação, claro, não dá para comparar Lima com o Danilo, mas muito parecida com a do Danilo. Ele está inteiro, está treinando, mas ainda não se sentiu totalmente apto para jogar. Só que, como o momento pede, a tendência é que o Mano tenha a opção do Lima ali no banco de reservas. Acho que o que acrescenta, talvez, o Lima de opções para o Mano seja a possibilidade de recolocar o Arias onde ele rende mais, né? Que é aberto pelo campo e não nessa posição centralizada, que ele acabou se responsabilizando com as ausências que o Fluminense tem no setor, né? O Lima, eu acho que na carteira de trabalho dele deve ter fazedor de todas outros. As funções. Ajuda os outros a jogar. Lembra do Cícero? Isso, Cícero que jogou no Fluminense, no Grêmio. Era um excelente segundo volante, aí ele foi adiantado para terceiro homem de meio campo e ele começou a fazer gol, ele foi artilheiro durante uma fase. O Lima também faz, né? E aí ele vira um terceiro homem de meio campo que resolve o problema de todos os treinadores. Inclusive no Fluminense. Exatamente. Foi ele começa a resolver muito a vida de todos os treinadores, porque ele fazia esse terceiro homem de meio campo com muita competência, fazia gols, inclusive. Sem contar a cabeçada do Cícero, que é muito boa. O Lima não. O Lima é outro mais perfil, pelo chão, né? Mas é um cara que dá essa opção. Diga, Marcelo.
Não, só trazendo aqui coisas acontecendo ao vivo. O Fluminense acabou de soltar uma nota oficial falando exatamente sobre isso que a gente está debatendo, sobre a expulsão do Freitas. E a nota aqui é grande, mas pelo que eu consegui ler aqui de mais importante, o Fluminense considera a justificativa dele ter golpeado, entre aspas, o Luiz Araújo como longe da realidade. Reclamou também, trazendo aquela coisa da leitura labial que eu e a Letícia falando, do Gustavo Machado, que num dos trechos o árbitro parece pedir calma ao atleta do Flamengo para que ele não fosse expulso. O Fluminense reclama disso e pediu que o Bruno Arleu Araújo conduza a partida com imparcialidade. Então, uma nota oficial até forte, conhecendo como o Fluminense se porta diante da FERJ, diante da CBF. Então, tem 1 minuto atrás a nota, então acho que valia a pena trazer aqui ao vivo. Ótimo, Marcelo, atualização. É importante ter esse lado do clube, acho até que vale aí o posicionamento do Fluminense em relação às imagens que a gente viu, né? Há um empurrão, assim, mas de fato, como tá golpear na súmula, acho que vale a discussão. Eu só lamento porque isso tem aquele cheirinho de criar uma pressão pro jogo de domingo, que infelizmente Cheirinho? a gente sabe. Cheirão. Né? De criar aquela pressão pro árbitro, principalmente quando cita nominalmente o árbitro da próxima partida, nossa. né? Vamos jogar uma pressãozinha então no próximo árbitro? É o que os clubes brasileiros É o fazem o tempo manual do inteiro, né? condicionamento, o nome disso. Sim. Estão tentando condicionar o árbitro. Enfim, vamos ver no domingo como é que vai ser esse segundo confronto, esse Fla-Flu aí decisivo para a gente conhecer o campeão carioca. Obrigada, Marcelo Neves, pela presença com a gente no Tá Na Área. Obrigada, Letícia Marques. É isso, né, galera? Eu acho que não passa de pressão, né? Mas não vai adiantar, não. Podem fazer a pressão que quiser, que não vai adiantar nada. Olha aqui, galera, essa notícia, né, de ontem, né? O Flamengo que venceu o Danúbio e vai decidir a Libertadores da América Sub-20 contra a Porcada, né? Contra o time do Palmeiras, tá? O Flamengo está novamente na final da Libertadores. Lembrando que o Flamengo é o atual campeão da Libertadores da América Sub-20 e também é o atual campeão do mundo, tá? O Flamengo que venceu o Mundial de Clubes Sub-20 sob o comando do técnico Felipe Luiz. Então o Felipe Luiz é o atual campeão mundial, tá? Ele não estava na Libertadores, mas jogou o Mundial, tá? E ganhou. Então o Flamengo, atual campeão da Libertadores, atual campeão mundial sub-20, vai enfrentar o Palmeiras neste domingo. Então teremos o Flamengo e Palmeiras duelando, né? Em prol aí da Libertadores da América. É um clássico inédito, tá? Um clássico inédito. Ou seja, uma final inédita e, cara, vai ser um jogão. Esperamos que o Mengão consiga, né, mais um título de Libertadores. E aí, parceiro, vá pro Mundial de novo, pro bicampeonato. É o Mengão em todas as categorias, sub-20, profissional, vamos papar tudo, vamos ganhar tudo esse ano, porque o Mengão precisa, né, empilhar as taças, empilhar os títulos, que venha as flores no domingo. Olha, vou deixar aqui os créditos, tá, pro canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto trazendo mais notícias, análise, debate e muita interação e informação sobre o nosso Mengão para você, beleza? Se inscreve aí, já deixa o sino ativado para você não perder nada. Daqui a pouco eu volto, porque isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!